Graça e paz, queridos. Boa noite, que bom estar aqui nessa noite. Só os corajosos chegaram, né, irmãos? Eu sei que muitas estão visitando as suas mães, algumas mamães moram longe. E Dia das Mães é um dia de muito trânsito, né? Eu sei que é um trânsito. A gente hoje pôde ter um tempo também precioso com a minha mãe, a mãe do pastor Fábio também, um tempo em família, mas eu sei que com a Isa, com a Manu, mas eu sei que alguns irmãos não puderam estar aqui nessa noite, mas louvado seja o nome do Senhor, que você conseguiu chegar até aqui. E eu sei que o do Senhor tem preparado para nós. O Senhor tinha me dado uma palavra, eu tinha colocado um tema sobre... Hoje é Dia das Mães, para nós conversarmos sobre esse assunto. Mas hoje pela manhã, estava fazendo meu devocional e o Senhor mudou um pouquinho, deu uma outra direção. E louvado seja Deus por isso. Então, a gente vai estar compartilhando sobre famílias imperfeitas, mas vivendo sobre a graça de um Deus perfeito. E quando a gente olha, principalmente nesse tempo de mídias, de rede social, né? A gente olha a grama do vizinho, sempre parece mais verde, não é assim, gente? Parece que tudo é tão perfeito, né? Às vezes eu olho aqui, não consigo imaginar pastor Aldelino e pastor Luiz brigando. Acho que é só lá em casa que tem DR. Eu não consigo ver Cida brigando com Miguel e Paola, aqueles dois maravilhosos ali. Não tenho certeza que ele não tem esse problema. Tem, Paola? Não tem, não. Briga para levantar no horário, andar no horário, Séfora, só na minha casa. Acho que não tem, não. Imagino que Lucas, com aquela paz, tranquilidade, serenidade, nunca brigou com Joyce. David, tudo perfeito lá. Não é, querido? Olha, ninguém tem problema. Os filhos são todos obedientes, coração, nenhum filho desafiador, todos têm coração manso. Ninguém tem problema com o sogro. O pastor deu aquela palestra aqui, aquela pregação foi só de profilaxia, entendeu? Porque ninguém passa por isso. Eu tenho certeza. Só lá longe. Aqui não, né, queridos? Será? Será? E aí? Será? Levante a mão quem tem uma família perfeita. Eu não posso levantar. Eu tenho uma família que vive debaixo da graça de um Deus perfeito. E é interessante porque o que eu mais amo na palavra de Deus é que, apesar de ser um Deus perfeito, ele mostra, ele traz à luz as nossas imperfeições para que nós vejamos a nossa total dependência dele. Mesmo os maiores homens da fé, os grandes heróis, tiveram falhas. E precisaram ser disciplinados, precisaram da graça de Deus, precisaram mudar, andar mais uma milha, precisaram ser revisitados ali pelo Senhor. Contar com a graça de Deus. É interessante porque esses conflitos começam desde Gênesis. É irmão brigando com irmão, é filho que desonra pai, é pai que é omisso na criação de filho, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus. Lembra de Davi? A verdade é que desde que o pecado entrou no mundo, desde Gênesis, as famílias começaram a viver a imperfeição por causa do pecado. E quando a gente olha, o problema começou no primeiro casal, logo de cara. Foi comer do fruto proibido que veio o quê? A primeira DR. Não foi ou não foi? Quando o Senhor vai disciplinar Adão, Adão fala o quê? Essa aí é o que o Senhor me deu. Não soube, só faltou dizer, não podia ter escolhido outra. Quem mesmo mandou me dar Eva? Quando, na verdade, né? Família sempre foi projeto de Deus. Família é propósito de Deus. Tudo aquilo que Deus ama, Satanás odeia. Tudo aquilo que Deus cuida, Satanás ele tenta acabar e destruir. E isso deve ser para a gente um grande alerta espiritual, porque às vezes a gente acha que está na casa de Deus, na presença de Deus, que a gente não vai ter problema. Isso não é uma verdade. Nós precisamos depender dia após dia dessa graça de Deus, desse cuidado de Deus, desse favor de Deus. E família é tão projeto de Deus que quando Deus faz todas as coisas, tudo Deus disse que era bom. Deus não precisou retocar nada, tudo era bom. Mas teve uma única coisa que Deus fez e que ele disse assim, ainda falta algo. Ainda não está acabado. Que foi o homem. Foi quando ele fez o homem, ele disse assim, mas eu posso fazer um upgrade desse negócio aqui, pode ficar melhor. E aí, o melhor de Deus foi o quê? A família, o início da primeira família. Então, Deus gerou as famílias com um propósito, de ser o seu reflexo, o reflexo da glória de Deus aqui nessa terra. Nós somos a expressão do amor de Deus e nós devemos anunciar esse amor de Deus a outras famílias.
famílias vivendo um propósito do Senhor. Amém, queridos? Então, nessa noite eu queria falar desse tema, mas eu queria que depois, no final, é um tema inacabado. Eu vou botar reticências e você vai completar o término da pregação, tá bom? Então, o tema é o seguinte: famílias imperfeitas vivendo sobre a graça daquele que é perfeito. Ponto. A minha família é lugar de reticências. E você conclui depois, quando a gente terminar de conversar aqui sobre a palavra de Deus, de refletir sobre a palavra de Deus, você diz o que a sua família é um lugar. Será que a sua família é um lugar de briga, de confusão, de tumulto? Em nome de Jesus, que não seja assim. Então, o primeiro lugar que a nossa família deve ser é um lugar de salvação. Nós sabemos que nós temos muitos modelos familiares, né? Modelos de pai, mãe, filhos, mãe solo, de viúva, de pessoas que estão começando sua caminhada, de recém-casada, enfim, tem muitos modelos de família. Mas independente do modelo da sua família, ela tem que ser um lugar de salvação. E é interessante que quando, lá em Gênesis 7, versículo 1, se a mídia puder me ajudar na projeção, projetando esse versículo, Gênesis 7, versículo 1, a gente começa lá em Gênesis, lá no início. Então disse o Senhor a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas dessa geração. Deus tem uma sentença, um dilúvio, um fim. E a Bíblia fala que um homem, no meio de uma geração perversa, achou graça diante dos olhos de Deus, e esse homem se chamava Noé. Só que olha que tremendo, porque o Senhor, ele não gera um plano apenas para Noé, mas ele tem um propósito de salvação para Noé e toda a sua casa. E olha que interessante, porque na parte B do versículo diz assim: porque tenho visto que você é justo aos meus olhos. E o que a palavra fala sobre ser justo diante dos olhos de Deus? A palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas nós que já confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que entregamos a nossa vida a Jesus, o que a palavra fala? Que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é pela graça, é favor imerecido. E nós fomos justificados, nós nos tornamos justos diante de Deus. E assim como para Noé havia um plano de salvação para a sua casa, queridos, eu creio em nome de Jesus que há um plano de salvação para a nossa casa. A nossa casa precisa ser um lugar de salvação. Mas assim como Noé, ele, em meio a uma geração perversa, o Senhor falou para ele que o dilúvio vinha. Eu imagino Noé anunciando para aquele povo sobre o dilúvio, e as pessoas zombavam de Noé. Tinha um filmezinho que eu via muito com a Isa, a Manu a gente viu pouco, mas Manu também chegou a ver, que era do Diante do Trono, que era sobre exatamente a Arca de Noé. E aí ele era um menino, ele se tornou um homem, ele se tornou um idoso de barba e construindo uma arca. E todos zombavam dele, zombavam, porque cadê o dilúvio, Noé? Cadê o dilúvio, Noé? E sabe o que a Bíblia fala? Que o dia da volta de Jesus será como o tempo de Noé, que as pessoas casam, se dão em casamento, vivem a sua vida, e quando menos esperar, Jesus vai voltar. E será que nós estamos preparando a nossa arca, a nossa casa, a nossa família para essa tamanha salvação? Será que nós temos falado em casa que Jesus está às portas? Será que nós temos preparado o caminho para que os filhos sejam salvos, para que o marido, através de nós, possa ver salvação? Para que aquele primo, aquele sobrinho, aquele familiar possa ver salvação na nossa casa? Nós precisamos fazer da nossa casa um lugar de salvação. Amém, queridos? O que adianta ganhar o mundo todo, né? Anunciar o amor de Deus para todos é uma bênção, mas nós não podemos perder a nossa casa. A nossa casa precisa ser um lugar de salvação. Amém? Que Deus nos dê graça de ensinar, de preparar essa arca. Mas, pastor, é tão difícil. É difícil mesmo. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas olha como é que Deus é tremendo. Para Noé, ele deu uma medida de todas as coisas. Ele disse o material, ele foi falando tudo. O Senhor te deu a palavra para você também pôr em prática na tua casa. É a medida de Deus para a sua família. Eu lembro que uma vez eu aprendi com os pastores, né? E a gente não é só mãe, a gente é a mãe da primeira infância, depois a mãe da adolescência, são fases. E a cada nova fase é uma graça diferente, porque você precisa se redescobrir. Eu estou nessa fase agora. Descobri que deixei a filha adolescente, agora a filha adulta. Uma nova fase. Estou aprendendo de novo. Vamos recomeçando com a graça de Deus.
Mas Deus vai nos dando a medida que precisamos para cada fase da nossa vida, através da sua palavra, através do seu Espírito. Então, nós precisamos buscar a cada dia isso no Senhor. Era solteiro, né? Agora é casado, 1 ano e pouco. É uma nova fase, é uma nova graça. Agora não só o papel de filha, é o papel de esposa. E assim vai. André, agora é o papel de sogra, não é, André? E aí a gente vai aprendendo em Deus. Mas o importante é que a nossa casa seja um lugar de salvação. Amém? Uma outra casa, o outro lugar que a sua família precisa ser, vamos abrir lá em Gênesis, pode projetar para mim, Gênesis 12, do versículo 2 ao 3. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus escolhe uma família para, por meio dela, todas as outras famílias serem benditas nessa terra. É claro que aqui há toda uma referência à pessoa de Jesus, que viria ali da descendência de Abraão, e por meio de Jesus todas as famílias seriam benditas na terra. Mas a sua família, a gente aprende isso no Casados para Sempre, que a nossa família ela precisa ser uma família farol. No mundo perdido, no mundo em trevas, quantas pessoas sem uma referência de paternidade? Quantas pessoas passando por tantos problemas de rejeição, falta de identidade, tantas coisas. E a nossa família pode ser esse lugar de abrigo, de consolo, de refúgio, de refrigério, um lugar de ser bênção para outras famílias. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Deus pode fazer a sua família ser bênção para muitas famílias. Uma coisa que eu sempre tive no meu coração, desde jovenzinha, quando eu aceitei Jesus, eu sempre entendi isso, que o Senhor nunca nos abençoa só para a gente ser feliz. Tudo que Deus coloca na nossa mão, seja talento, seja recurso, seja o que for, é para você ser um multiplicador da graça de Deus, para você ser um multiplicador do favor de Deus na vida de outras pessoas. E eu vejo isso na vida de Abraão, alguém que foi altamente abençoado. Mas o Senhor falou, de você serão benditas muitas outras famílias. A sua família pode ser um canal de bênção para muitas outras famílias. Amém? Quantos anfitriões de GA a gente tem aqui? Cida, Séfora, mais algum? Ali também. Andriele. Em nome de Jesus, vocês têm feito da casa de vocês um lugar de bênção para outras famílias. Em nome de Jesus, nós profetizamos em dobro toda sorte de bênçãos. Deus não fica devedor de ninguém, porque vocês têm aberto o lar de vocês, a família de vocês, a casa de vocês, a privacidade de vocês, para ser bênção, celeiro na vida de muitos. E aquilo que a gente semeia no reino, a gente colhe em abundância. Em nome de Jesus. Então, a nossa família ela pode ser um lugar de salvação, um lugar de bênção. Mas a nossa família também precisa ser um lugar de testemunho. Testemunho, o que é ser uma testemunha? Você vai diante de um juiz e ele pergunta, o que você viu? O que você ouviu? Você estava lá na hora do evento? E aí você tem que dizer sobre aquilo que você viu e daquilo que você ouviu. E não tem lugar melhor para você ser testemunho do que na sua casa, no seu lar. E isso me faz lembrar do jovem Isaac. Quando o Senhor fala para Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho. Aí ele podia falar, então foi Ismael, né? O primeiro, aquele a quem tu ama. E o Senhor ainda é específico, Isaac. Aí ele entendeu, o negócio ficou mais estreito. Agora eu sei que é o Isaac. E o Senhor pede. E no meio do caminho, Isaac já começa, ô pai, tudo bem? A gente está indo, né? A gente está indo para o holocausto ali para ofertar ao Senhor. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo. O pai já era idoso, né? Talvez ele pense assim, meu pai, tadinho, está tão esquecido, né? Está ficando esquecido. Esqueceu o principal, né? Trouxe tudo. Mas meu pai esqueceu. Cadê, pai? E aí a resposta de Abraão foi tão tremenda. Deus proverá para si o cordeiro. E aquele homem teve fé de crer no Senhor até o último minuto. Ele pega ali o cutelo e ele vai. E eu imagino a experiência sobrenatural de Isaac, de ver a fé do seu pai, de ver que seu pai o amava muito, mas amava ainda mais o Senhor a ponto de entregá-lo, mas de ver o anjo do Senhor bradando e falando, pai, tudo, eu vi que você creu, pera, calma. Imagina o coração desse menino.
É por isso que ele entra como Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E é tão tremendo isso, porque quando a sua esposa Rebeca também luta pelo mesmo problema que a sua mãe Sara lutou, Isaac não teve dúvida. A Bíblia fala que ele insistentemente clamava ao Senhor. Porque o seu pai e a sua mãe deviam dizer para ele: olha, você é fruto de milagre, você é resposta de oração, você foi gerado, eu era idoso, eu já não tinha mais o costume das mulheres, o Senhor fez, o Senhor prometeu, o Senhor é fiel. Você lembra quando a gente subiu o monte, Isaac? Você lembra quando o anjo do Senhor apareceu? Ele estava acostumado com esse ambiente de milagre, com esse ambiente de sobrenatural de Deus, porque ele viu, ele ouviu, ele aprendeu com seus pais. Queridos, o melhor lugar para a gente ser testemunha é dentro da nossa casa. A gente pode enganar na igreja, enganar na rua, mas em casa, 24 horas por dia, quem mais sabe que você é. E olha, eu vou te falar que é o lugar mais difícil também de tu ser crente, é a tua casa. É ou não é? É o lugar onde você vai exercer mais misericórdia, mais perdão, vai aprender a ser submisso, vai aprender a andar mais uma milha. Quando a resposta vier aqui, você engolir ela toda. Está cheia de raiva, mas tem que se reconciliar, porque a Bíblia diz que não pode, né, se pôr o sol debaixo da nossa ira. Tudo isso você vai exercer aonde? Na sua família, na sua casa. Então, a nossa casa é lugar de nós sermos testemunhos. E o que Atos 1:8 fala? Olha, recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo para ser o quê? Testemunha. E fala de onde? Jerusalém, Maria, né, Judéia, Samaria. E começa onde? É na casa. E é por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos desse poder de Deus, do Espírito Santo, essa ousadia no Espírito, para ensinar, né? Seja o nosso filho, seja a mãe, seja pai, seja qual for o modelo de família, a ter uma vida com Deus. Eu falo qualquer modelo de família porque na minha casa eu fui a primeira a ter realmente uma vida ali com Jesus. Minha avó já era, né, já era serva do Senhor, mas do meu núcleo familiar ali, pai, mãe, irmãos, eu fui a primeira, e depois de mim veio minha mãe, veio meu pai, veio a minha irmã, e eu posso dizer hoje que toda a minha casa serve o Senhor, porque a gente precisa ser testemunho. E um dia desses, né, no Natal, eu nem sabia disso, olha quantos anos já se passaram. Estava fazendo o culto de Natal em casa, e aí o Fábio pediu para cada um compartilhar o seu testemunho de salvação, de como as boas novas tinham alcançado. E eu nunca tinha ouvido, claro, eu conhecia a história dos meus pais. Mas quando meu pai falou, no testemunho dele, ele falou assim: olha, o que me fez tomar uma decisão com Jesus foi ver a forma radical que a minha filha entregou a vida dela. Ela entregou num dia, no outro dia ela já era outra pessoa, ela deixou tudo. E aquilo mudou meu coração. A gente é testemunha, a Bíblia diz que a gente é cercado por uma grande nuvem de testemunhas que ficam nos observando. Mas a nossa casa precisa ser o primeiro lugar de testemunho e de vida com Deus. Amém, queridos? Quarta coisa, família é lugar de perdão. Quando a gente olha para a vida de... E aí é difícil, né, queridos? Mas é necessário. Não tem lugar onde você vai perdoar mais do que na tua família. E quando a gente olha a vida de Jacó, a gente sabe, né, que Deus mudou o nome dele porque Jacó significava usurpador. Tudo bem que Esaú também não era mole, né? Ele vendeu lá o direito da primogenitura, ele também, a gente sabe. Mas não justificava Jacó fazer o que fez, né? E Jacó tinha essa bagagem, ele carregava isso tudo. E no meio disso tudo, dessa vida de trapaça, houve uma disruptura desse relacionamento de irmãos. Só que um dia, Jacó, ele vai a Manaim, e ali ele tem um encontro forte com o Senhor. Ele toma uma decisão: eu vou ao encontro do meu irmão Esaú. Só que no meio desse caminho, ele tem mais uma revelação do Senhor. Ele vai a Peniel, ele sai de Manaim e vai para Peniel. E Peniel, ele luta com o Senhor. Gente, é uma luta. É uma luta com a nossa carne, com o nosso eu. Você tem que ser tocado pelo Senhor. Mas quando a gente toma essa decisão, a gente precisa entender que perdão não é sentimento, perdão é um mandamento. Não tem como ter uma vida com Cristo, com um coração cheio de raiz de amargura e não viver o perdão pleno. Quando ele toma essa decisão, ele vai até o seu irmão. E olha, podia lhe custar tudo. Ele teve medo, ele precisava dessa graça, do cuidado de Deus. Ele cria uma estratégia, tanto medo que ele tinha, ele pensou: vou dividir em dois grupos. Se eu perder um, tem o outro, eles continuam.
porque o seu irmão era violento. Só que ele não sabia que enquanto ele estava lá, o Senhor já estava preparando o coração de Esaú. E ali houve perdão. Eu não sei o que você precisa perdoar, mas uma coisa eu sei, você precisa. É interessante porque a palavra diz, no que depender de nós temos que ter paz com todos. Depender de nós não quer dizer assim, se você estiver certo, então você tenha paz. É você fazer tudo o que está ao seu alcance, ainda que lhe custe muito. Até porque, vamos falar a verdade, a gente tem muita dificuldade de enxergar os nossos próprios erros, né? Toda história tem dois lados. Às vezes você está se achando certo, mas e o outro lado? Então é por isso que é um mandamento, porque a palavra de Deus nos ensina assim. A Bíblia fala: se alguém tiver queixa contra o outro, perdoai-vos uns aos outros como Cristo vos perdoou. Essa tem que ser a medida do nosso perdão, a medida em que fomos perdoados por Cristo. Não é assim que oramos na oração do Pai Nosso? Não é fácil, irmãos. Às vezes a gente está cheio de razão, a alma gritando, e ela grita alto, e ela não quer se render, porque a nossa alma é terrível. Ela precisa ir para a cruz, ela precisa ser mortificada. Por isso que tem que ser racional, não na emoção, é saber assim, isso é um mandamento de Cristo, ainda que me custe. Eu vou lançar lá na cruz toda a ofensa que eu recebi. E por Cristo, em Cristo, pela sua graça, pela autoridade do nome de Jesus, eu vou liberar o perdão, porque eu preciso. Então, família é um lugar de perdão. Família também precisa ser um lugar de restauração. Vamos projetar 2 Reis 4:36? Para projetar aí, por favor. Isso. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Ele assim o fez. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Toma seu filho. E Mateus também fala sobre isso. O pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe um anel na mão, sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. Família é lugar de restauração. Pode ser uma restauração de um filho perdido, pode ser restauração de alguns sonhos que foram roubados ao longo dessa trajetória. Eu sei que, às vezes, na nossa caminhada, a gente tem todo um planejamento, mas as circunstâncias da vida mudam a rota, né, Cida? Vem luto, vem dor, às vezes vem divórcio, tantas coisas, queridos, que nós não projetamos, mas que aconteceram. Mas eu quero dizer que família é um lugar de restauração. Deus pode fazer coisas novas, Deus pode trazer sonhos à existência. Em nome de Jesus, Deus pode fazer uma nova história. Às vezes a gente acha que aquilo ali é o fim, não vai ter mais jeito. Ou pelo meu erro, ou pelo erro do outro, porque às vezes nós trazemos consequência por erros que não foram nossos, escolhas erradas que não foram nossas. Né? Quantas pessoas? Tem essa história na minha família. Fez tudo certo, mas uma escolha do outro, a gente não comanda o outro. E aí? Parece que tudo se acabou, todos os nossos projetos. Mas família continua sendo lugar de restauração. O Sunamita achou que tinha acabado. O Senhor restaurou. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode trazer a existência, como no Vale de Ossos Secos. Você lembra do vale? Parecia um cenário sequíssimo, sem esperança, sem vida. Mas uma palavra de Deus pode trazer a existência o que não existe na nossa vida. Família é um lugar de restauração. Deus quer que a gente viva sonhos. Deus quer que a gente celebre nele. E família é esse local. A gente pode contar um com o outro, mas acima de tudo a gente pode contar com o Senhor. Para um recomeço, para uma nova jornada, para uma restauração. Não sei qual é o propósito, o que Deus tem para fazer, mas eu sei que Deus pode. Agindo Deus, quem impedirá? Nada é tão grande que nosso Deus não possa. E uma coisa eu sei, Deus faz infinitamente além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém, queridos? Família continua sendo lugar de restauração. E por fim, que eu queria compartilhar nessa noite,
é que família é um lugar de milagre. Você crê nisso? Família é um lugar de milagre. E eu vou falar então sobre uma mãe para a gente encerrar aqui. Hoje é Dia das Mães, então eu vou falar sobre essa mãe. Que para mim é uma mãe que me inspira muito, que é Joquebede. Porque, queridos, eu fico pensando assim, meu Deus, a sentença já era tão clara da morte do filho. Era certo. Não tinha o que duvidar. Não era assim, um dia pode acontecer. Não, era um decreto. E no meio de tantas crianças que nasceram, o que levou aquela mulher a crer que poderia dar certo, a fazer diferente? E como que uma mulher consegue esconder um bebê por 3 meses? Chorando. Não só dos guardas, mas eu fico pensando dos vizinhos, das vizinhas. Porque quantas mulheres não entregaram seus filhos e perderam seus filhos? Porque o filho dela seria melhor do que o dos outros. Como ela conseguiu? E aí ela vence para a primeira etapa. Agora a criança estava crescendo, não dava mais para esconder. Ele ia daqui a pouco se desenvolver, engatinhar, andar, correr. Como ela escondeu uma criança por tantos anos? E agora ela não tem mais saída. Mas ela não para de crer. E aí ela, vou botar no rio, vou botar num cestinho, que a gente hoje chama de Moisés por isso. Eu vou lançar nas águas. Gente, qual a possibilidade disso dar certo? Morrer de fome, morrer afogado, morrer de hipotermia. Sei lá se tinha jacaré. Né? Se fosse aqui igual o Rio Morto, ia ter jacaré. Não sei como é que era esse rio. O que tinha lá? Peixe. Tinha peixe. Alguma coisa tinha. Crocodilo? Então tá bom. É mais violento. A chance... Gente, no natural, isso tinha chances de funcionar. Agora eu fico aqui conjecturando que essa mulher devia amar o Senhor de uma forma tão intencional e ter tanta fé que não só ela era louca, porque, né, para a gente ver os milagres de Jesus, muitas vezes a gente tem que ser louco, porque o evangelho é poder de Deus e é loucura para esse mundo. Você dizer que você crê na cura, que você crê no agir de Deus, que você crê no milagre. E eu imagino que ela era tão intencional, tão incendiada, tanta fé, que ela tinha até cúmplice. Não só ela creu, mas o que fez a menininha Miriam crer também. Porque nessa loucura para o mundo, ela não estava sozinha. Ela vai e Miriam também entra logo no plano. Por quê? Porque ela era testemunho. Porque ela não vivia uma vida de crente fake. Aquilo que ela vivia em casa. A fé que ela cria, o Deus de Abraão, né? Ela devia contar ali do favor de Deus e falar sobre quem era o Senhor, ensinar a sua filha, de forma que a sua filha também já cria. E quando ela elabora aquele plano, a menina fala, peraí, mãe, eu vou junto. Você bota e eu vou seguindo. Agora eram 2, não era mais uma. E, gente, essa mulher viveu o sobrenatural de Deus. Não só o seu filhinho foi salvo, mas num tempo de escravidão, num tempo terrível, ela recebeu para criar o seu filho. As coisas de Deus não são loucura para esse mundo que se perde? As coisas de Deus são incomparáveis, são inigualáveis. E essa mulher, ela teve uma colheita abençoada. Ela não só viveu o milagre, mas ela viveu o sobrenatural de Deus na vida dos 3 filhos. Os 3 filhos foram criados nesse ambiente do sobrenatural de Deus. Uma era profetisa, o outro um sacerdote e o outro um grande líder, um legislador chamado pelo Senhor. 3 filhos que foram assim tremendos na presença de Deus. Será que foi uma coincidência que Deus chamou 3 filhos ali de, vou escolher uma, vai ser Joquebede? Não, queridos. Joquebede, ela creu no Senhor porque ela foi uma mulher intencional, porque ela fez da sua casa um ambiente de milagre. Você tem feito da sua casa um local de milagre. Seus filhos têm vivido da graça do Senhor. Você tem ensinado isso, tem buscado junto em oração, tem gerado esse ambiente para que o Senhor dê na sua vida a sua bênção. A nossa família precisa ser um local de milagre. Nós precisamos testemunhar. Uma geração contará a outra geração os feitos poderosos do Senhor. Foi porque um povo se calou
parou de anunciar os feitos poderosos do Senhor, que nós vamos ver algumas referências na Bíblia de que diz assim, o tempo passou, vieram as outras gerações e eles não conheciam o Deus de José, e outras versões, outras histórias você vai vendo isso também, que as gerações se passaram, e porque faltou testemunho, porque faltou esse ambiente, porque faltou esse ensinamento, as outras gerações não conheciam mais do Senhor. Essa responsabilidade é nossa. Diga assim, essa responsabilidade é minha. Amém? Então, famílias imperfeitas. Lembra que eu comecei dizendo? Famílias imperfeitas, mas vivendo sob a graça de um Deus perfeito. A sua família é lugar de quê? De briga, de contenda, de ira, de tumulto. É aquela casa onde ninguém quer entrar. É aquele ambiente onde ninguém quer ficar. Qual é o lugar da sua família? O que você quer dizer hoje para o Senhor? Senhor, a partir de hoje, a minha família pode ser imperfeita, aqui a gente fala alto, aqui a gente derruba tudo, aqui às vezes a gente tem DR, aqui às vezes eu brigo com o Miguel, não é não, Cida? Às vezes aqui eu tenho que chamar a atenção da Valentina, às vezes eu brigo com o pastor Fábio. Somos imperfeitos, mas vivemos debaixo do favor de um Deus perfeito. Debaixo da graça de um Deus perfeito. A minha família vai ser lugar de quê? De salvação, de perdão, de transformação, de ser bênção para outras famílias, de viver o milagre de Deus. Amém? Isso, queridos, é intencional. Isso precisa ser uma decisão do nosso coração. Joquebed, eu acho que é um bom exemplo para a gente encerrar por aqui. Quando a gente olha a vida dos filhos, quando a gente olha o sobrenatural de Deus, a gente vê que foi o fruto de uma colheita de fé. De uma semeadura de fé. Que semente a gente tem semeado na nossa casa, na nossa família. E a nossa família venha a ser uma família bendita do Senhor. Independente do modelo, de como nós somos, quantos somos, se somos poucos, se somos muitos, se sou só eu. Mas que o Senhor encontre na minha família, nesse lugar, um local para Ele manifestar a sua graça, a sua bondade. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos estar orando por cada casa nessa hora, por cada família. E eu vou te dar esse tempinho para você curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e você falar para o Senhor. Se tem alguma coisa que tem faltado, está faltando perdão, diga aí, Senhor, eu quero que minha família seja um lugar de perdão. Se ainda tem aqueles que ainda não se renderam, queridos, nós somos imediatistas. A gente acha que ora hoje acontece amanhã. Minha avó orou 17 anos até ver a primeira filha salva. E continuou orando. E quando ela foi para o leito de morte, ainda faltava um filho. Eu falei para ela, vó, pode ir em paz, porque você vai, mas eu vou continuar. E o Senhor vai fazer. Falta um, querido, só. Todos os outros já se renderam. Anos, 40 anos já. Então lá. Calma, quieta tua alma. Tua casa é lugar de salvação. Profetiza isso, minha casa é lugar de salvação. Eu não vou desistir. São sonhos que foram roubados, destruídos. Fala isso, minha casa é lugar de milagre, de restauração. Eu não creio que todo mundo vai viver, eu não vou viver, eu vou viver. Diga para o Senhor o que você precisa nessa hora. Eu vou te dar esse tempo para você orar. Mas fale isso, a minha casa vai ser um lugar. E diga para o Senhor, presente a tua casa, Senhor. Presente o nome de cada um do Senhor nessa hora. Senhor, nós oramos diante do Senhor. Nós queremos apresentar nossa casa diante do Senhor, a nossa família, Senhor. Nós entendemos nessa noite, nós sabemos por meio da Tua palavra que família é projeto de Deus, que família é o lugar para nós refletirmos da Tua glória, vivermos os Teus propósitos nessa terra. Nós sabemos que o Senhor ama a família, mas se o Senhor ama, o diabo odeia. Se o Senhor cuida, Ele nos ataca. Senhor, nós não queremos ser dispersos, não queremos ser negligentes. Nos dá, Senhor, esse ânimo, como houve no coração de Noé, que o tempo passava, Senhor, mas ele se empenhou por construir aquela arca. Deus, nós queremos nos empenhar pela nossa casa, pela nossa família, para que a nossa família seja um local de salvação. Nós não vamos dar descanso, Senhor,
quando nós não vemos toda a nossa casa te servindo, Senhor. Pai, nós pedimos, se ainda é local de mágoa, de tristeza, de decepção, Pai, que nessa noite, em nome de Jesus, que haja cura, que haja um bálsamo, que haja perdão. Em nome de Jesus, nos ajuda a vivermos os teus propósitos, que a nossa casa seja um farol, que nossa família seja um celeiro de bênção para outras famílias, ó Pai. Em nome de Jesus, faz da nossa casa um local de restauração. Tudo aquilo que o diabo tentou roubar, tudo aquilo que o diabo tentou destruir, os nossos sonhos, os projetos, o chamado, causando dor, tristeza, luto, separação. Pai, em nome de Jesus, restaura a nossa sorte nessa noite, restaura a alegria, restaura os teus projetos, a tua vida, o teu chamado, o teu sopro, o teu fôlego, Senhor. Restaura-se. E por fim, nós declaramos, Senhor, nossa casa é local de milagre, é lugar de cura, é lugar onde os nossos filhos verão a manifestação do teu poder, é local onde o teu nome será glorificado, local da tua provisão, local da tua graça, local do teu favor, local da tua vida, local onde a última palavra não é da enfermidade, mas é da cura, onde a última palavra não é do mundo, mas é tua, Senhor. Manifesta a tua graça, a tua vontade, o teu querer, manifesta o teu poder na nossa família, para que todos saibam e vejam que há Deus na família, que há um Deus que cuida de nós, que a nossa família revele quem tu és, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, nesse mês da família, que nós cremos que o Senhor é o Senhor da nossa casa, que nós, a nossa família, te serviremos, que a nossa família é bendita do Senhor, e sobre nós estão as bênçãos do Senhor, que os nossos filhos são benditos, que uma geração apontará a outra com teus feitos, Senhor. Em nome de Jesus, revela sobre nós o teu querer e o teu poder, em nome de Jesus. Amém? Esse não pode ser teu fim.